E aí pessoal, beleza? Aqui é o Raul do canal Cripto Ideias. E hoje eu quero apresentar para vocês por que o mercado se movimenta em conjunto quando o Bitcoin cai. Por que o Bitcoin traz todas as altcoins para baixo, ou então quando o Bitcoin sobe, por que o mercado se move tanto? Bom, isso aqui é uma explicação. Tem uma explicação simples, né, de uma forma de você pensar, de criar esse raciocínio. Claro que por trás é algo um pouquinho mais complexo. Mas a ideia principal é o seguinte: o preço do dólar não é necessariamente o que tu está pagando pelas altcoins. A princípio, todas as altcoins têm como base o preço no Bitcoin. Ou seja, isso quer dizer que quando você compra uma altcoin, normalmente você vai fazer isso com Bitcoin. Porque ela é a moeda forte, ela é a moeda padrão em toda esse mundo de criptomoedas. E o que isso faz é que atrele ela o preço das altcoins. Ou seja, quando você vai pensar em comprar uma altcoin, você pode até olhar o dólar. Só que na hora de fazer as principais conversões, as principais análises, vai se levar em conta se os mercados principais, que são os mercados que operam Bitcoin e altcoins, estão querendo pagar mais Bitcoin ou menos Bitcoins. Então, essa é a realidade. Certo? E no fundo, quando você compra uma altcoin, você acaba ou apostando na tecnologia dela, na capacidade dela, ou você vai apostar que aquele investimento vai render mais do que o Bitcoin. Então, você tem que monitorar a sua carteira para saber se você está perdendo Bitcoin ou não. Porque é simplesmente mais fácil, então, ter deixado em Bitcoin, ou do que tá desvalorizando em altos. Ou então, não. Talvez seja melhor comprar as altos e ter uma valorização maior, ou seja, um poder de compra maior de Bitcoin. Tem alguns exemplos. Eu vou começar pelo exemplo mais complexo, que é a Ethereum em relação ao Bitcoin. A Ethereum é uma das únicas criptomoedas que realmente está muito perto de romper esse cordão umbilical da Bitcoin. Falta pouco, eu acredito que no máximo em 2 anos ele vai conseguir estabilizar seu preço e vai conseguir tirar seu preço em relação ao Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin vai flutuar e a Ethereum vai manter uma outro tipo de proporção. Bom, como a gente pode ver no mercado que está acontecendo agora, né, o preço da Ethereum ele se manteve relativamente estável ali perto dos 1.200 dólares. Vou puxar aqui para essa última semana. O preço da Ethereum estava ali nos seus 1.000 dólares. De repente começou a cair, foi para 900 e tentou subir de novo, mas não conseguiu. Se a gente for para um mês, vamos poder visualizar melhor que ele estava há um bom tempo em 1.200, 1.000 dólares, certo? Praticamente todo mês. Só quando começou essas grandes quedas que ele realmente teve uma diferenciação no preço, chegando na realidade a 600 dólares, que é um preço que parece absurdamente barato. Então, pensando assim, um analista qualquer no jornal vai dizer: nossa, Ethereum cai 50%, como pode? Só que também tem que se analisar o preço dela em relação ao Bitcoin, né? Porque no fundo vai começar a ter a seguinte lógica: o preço dela é 1.000 dólares e a Ethereum tem vários mercados que operam de dólar para Ethereum. Então, por que as pessoas estão querendo vender mais barato seu Ethereum? Você deve estar pensando. A realidade é que as pessoas não estão querendo vender mais barato o Ethereum. Eles não querem vender mais barato os seus bitcoins em relação ao Ethereum. Como você pode ver aqui, no final do mês de janeiro, o Ethereum estava 0,09, indo para 0,01 e subindo. E mesmo assim, o preço começou a cair um pouco.
em relação ao US dólar. Mas em relação ao Bitcoin começou a aumentar. Só que chega um ponto em que as pessoas não estão mais dispostas a pagar o Ethereum mais caro em relação ao Bitcoin. Então nesse momento é que realmente o preço começa a cair. Quando o preço do Ethereum Bitcoin começa a cair também. Porque se o Ethereum quisesse se manter em $1.000, ele teria que elevar o seu preço em relação ao Bitcoin. E isso não aconteceu, porque as pessoas não estavam dispostas a pagar mais caro em relação ao Bitcoin. E mantendo estável o preço em relação ao Bitcoin, quer dizer que vai flutuar conforme a cotação do dólar e do Bitcoin. Vamos num outro exemplo aqui que eu achei bem interessante. Eu fui lendo uma notícia que saiu no jornal, qualquer, um aleatório, e ele diz assim, porque o preço de IOTA em dezembro, no finalzinho de dezembro era 5 e alguma coisa, 5 dólares e alguma coisa. E agora, um mês depois, finalzinho de janeiro, estava 2,50 dólares. Perdeu 50% do preço, desvalorizou 50%. Eu fiquei pensando, não, peraí, tu só falou o preço do dólar. Qual que é o preço em relação ao Bitcoin? Será que ele realmente desvalorizou 50%? Certo? Então, por isso tem que pensar, não, peraí, talvez ele não desvalorizou 50%. Quem talvez desvalorizou foi o Bitcoin, não foi IOTA. Não é querendo proteger IOTA, não. É só querendo saber quem foi que desvalorizou, afinal das contas. Vamos procurar aqui o IOTA. Vou botar 3 meses, para visualizar melhor dezembro. Vamos dizer, eu acho que ele tinha pego essa data de final de 21 de dezembro. Por exemplo, 21 de dezembro estava 5 dólares. Aí, 21 de janeiro, estava ali perto de 2,50. Valorizou 2,50%? Será? Vamos ver em relação ao Bitcoin. Bom, 21 estava aqui 0,0031 Bitcoins. Era o preço de uma IOTA. No final de janeiro, estava em torno de 0,00238 Bitcoins. Qual foi essa variação? 238 dividido por 32. Mais ou menos 0,32. Não precisa ser muito preciso. Então, na realidade, a IOTA não perdeu 50% do seu valor. Perdeu apenas 25%. O resto, quem perdeu foi o Bitcoin. Você entende? A IOTA perdeu poder de compra em relação ao Bitcoin em 25%. Mas o resto, quem perdeu poder de compra em relação ao dólar foi o Bitcoin. Na hora de ver a cotação de uma moeda, você não pode ver só em relação ao dólar. Você também tem que olhar em relação ao Bitcoin. Certo, pessoal? É isso aí por hoje. Qualquer dúvida, você pode deixar no comentário. Valeu!